Sabe quando o destino parece te parar no meio do caminho só para te mostrar algo que você não entende? Aquela chuva, aquele sinal vermelho e uma senhora vendendo doces, nada disso fazia sentido, até o momento em que nossos olhos se cruzaram. Por um instante, o mundo lá fora sumiu, e o que senti foi como se alguém me chamasse de volta para um lugar que eu nem sabia que existia. Eu só não imaginava que aquele oi pela janela seria o começo de uma história que terminaria numa UTI e mudaria tudo o que eu acreditava sobre mim mesma. A chuva caía grossa, riscando o vidro do carro como se o céu tivesse pressa de chorar. O semáforo estava vermelho e as buzinas misturavam-se ao som distante de um vendedor gritando o preço das balas. Eu estava cansada, distraída, com a cabeça cheia de reuniões, cifras e prazos, até que vi uma figura curvada, segurando uma caixa de doces protegida por um saco plástico rasgado. Ela parecia lutar contra o vento. O lenço encostava no rosto e os cabelos grisalhos colavam na pele molhada. A roupa antiga parecia ter absorvido todos os invernos que já passaram. Não sei o que me fez olhar por mais de um segundo, mas havia algo diferente nela. Um jeito de resistir sem reclamar, de enfrentar o frio com a calma de quem já chorou demais e aprendeu a aceitar. Meu motorista perguntou se podia seguir, mas minha voz falhou antes da resposta. Eu senti o coração apertar, como se tivesse esquecido algo importante ali, naquela calçada, debaixo daquela chuva. Ela levantou os olhos e, por um instante, parei de ouvir o barulho da cidade. Foi um olhar limpo, sem pedido, sem pena. Um olhar que parecia me reconhecer, antes mesmo que eu entendesse por quê. O vidro começou a baixar sozinho, como se minha mão tivesse decidido por mim. Eu não sabia o que dizer, então apenas sorri. Ela sorriu de volta, e o tempo parou. O mundo inteiro coube naquele gesto, um sorriso cansado, mas cheio de paz, e eu senti um arrepio percorrer a espinha. Antes que eu dissesse qualquer coisa, o sinal abriu. O carro avançou, e ela ficou para trás, pequena na enxurrada. Olhei pelo retrovisor, e vi que ela tentava proteger a caixa de doces com o corpo, como se aquilo fosse tudo o que tinha. Eu quis pedir para voltar, mas não consegui. Foi como se uma força invisível me dissesse, não agora. Durante o resto do trajeto, não consegui tirar aquela imagem da cabeça. A senhora na chuva, o gesto, o olhar, tudo parecia ecoar dentro de mim. Eu tentei me distrair, mas a lembrança vinha como um refrão antigo, daqueles que a gente não escolhe cantar, mas que insiste em voltar quando o coração ainda tem algo a entender. Naquela noite, sonhei com água, um rio largo, correnteza forte, e uma mão tentando me alcançar. Acordei assustada, com o coração disparado, e a sensação estranha de que alguém me chamava de volta para um lugar que eu já tinha esquecido. Era um pressentimento manso, mas insistente, como uma lembrança querendo nascer. No dia seguinte, voltei ao mesmo caminho, como quem procura uma resposta. O trânsito estava igual, o mesmo semáforo, o mesmo barulho, mas ela não estava lá. Fiquei parada por minutos olhando ao redor, sentindo o vazio crescer dentro do peito. Era só um desencontro, pensei. Mas no fundo, sabia que não era. Eu só não sabia que aquele instante ia me puxar por um fio invisível, até a porta fria de uma UTI. O céu amanheceu nublado, mas a cidade seguia no ritmo frenético de sempre. Eu disse ao motorista que queria uma rota alternativa, e ele apenas assentiu sem questionar. Por dentro, a verdade era crua. Eu precisava voltar àquele cruzamento, como se um pedaço de mim tivesse ficado preso ali desde ontem. Quando chegamos, o semáforo travou o tráfego, e o barulho da rua pareceu abafar tudo. Lá estava ela, ereta apesar da idade, com a caixa de doces apertada contra o peito como um escudo invisível. Não havia queixa no rosto, só uma quietude teimosa, a dignidade de quem aprendeu a erguer a cabeça quando o mundo vira as costas. De dentro do carro, o ar-condicionado sussurrava conforto. Lá fora, o asfalto quente subia em ondas, misturado ao cheiro forte de escapamento e pão assando. O contraste me cutucou como um lembrete incômodo. Eu afogada em compromissos, ela ancorada numa rotina que os carros engoliam sem piedade. Nada nos unia, e ainda assim eu não conseguia desviar o olhar. Ela se aproximou devagar de um pedestre apressado, estendendo os doces com um gesto preciso, quase reverente. Foi no instante em que a manga subiu que tudo mudou. Um fio trançado no pulso, puído pelo uso,
com cores apagadas que pareciam carregar ecos de outra era. Meu estômago revirou. Não era só um bracelete, era um fragmento familiar, como se o destino tivesse costurado uma pista bem debaixo dos meus olhos, exposta e intocada. Fingi ajustar o retrovisor, mas o motorista notou minha inquietação. "Tudo bem aí?" perguntou. "Sim", murmurei, enquanto as mãos se crispavam no colo agarrando uma emoção que eu não pedia, mas que se instalava como velha conhecida. De onde vinha aquilo? Não importava. Era real e latejava forte. O sinal liberou e o carro engatou, deixando-a para trás num piscar de olhos. Tentei me convencer no trânsito seguinte. Era só uma vendedora comum, mas a imagem do fio persistia, nítida, como um enigma piscando na escuridão. No escritório, relatórios e chamadas disputavam minha cabeça, mas bastava uma pausa para ele voltar, sussurrando que havia uma história ali, esperando para ser desfiada. Ao fim do dia, no elevador vazio, uma calma inesperada me invadiu. Daquelas que vêm quando a gente solta as rédeas. Não dava mais para fingir. Amanhã eu baixaria o vidro e puxaria a conversa. O que viria dali, só o destino saberia. Mas algo no ar me jurava que aquele fio no pulso dela estava prestes a se enredar no meu, para sempre. Na manhã seguinte, o sol apareceu tímido, como se também tivesse dúvidas sobre ficar ou não. Eu saí mais cedo, com a desculpa de evitar o trânsito. Mas a verdade é que meu corpo já tinha memorizado aquele caminho. Cada esquina parecia me empurrar para o mesmo lugar, como se a cidade inteira conspirasse para me levar até ela. Quando o carro parou no semáforo, a vi de novo. Estava com uma blusa azul desbotada e um sorriso sereno, desses que a vida não conseguiu apagar. Aproximei o rosto do vidro e, sem pensar, apertei o botão. O vidro desceu e o ar da rua entrou carregando cheiro de doce, de gente e de saudade. Ela se aproximou devagar, oferecendo as balinhas. "Bom dia, moça. São caseiras, de leite com açúcar queimado." A voz dela era rouca, mas doce. O tipo de voz que a gente reconhece antes de entender de onde. Eu peguei um saquinho. E quando nossas mãos se tocaram, um arrepio me percorreu inteira. Fiquei procurando o troco, tentando disfarçar o descontrole das mãos. Foi quando ela, distraída, começou a cantarolhar baixinho. Era uma melodia suave, quase infantil. Tão familiar que o tempo pareceu parar. Eu conhecia aquela cantiga, só não sabia de onde nem porquê. Por um instante senti vontade de perguntar, mas a voz travou. Ela terminou a música com um sorriso tímido e disse: "Que Deus te guarde, minha filha." Aquela palavra, minha filha, caiu pesada dentro de mim. Não parecia gentileza, parecia lembrança. O sinal abriu e o carro avançou, mas minha cabeça ficou lá, naquele pedaço de calçada que agora parecia sagrado. A canção ecoava suave e insistente, como um chamado que vem de dentro. Quanto mais eu tentava afastar, mais forte ela voltava. No escritório tentei manter a postura, mas era como se o dia inteiro tocasse a mesma nota invisível. Os sons da rua, o tilintar dos copos na copa, até o toque do telefone, tudo lembrava aquela cantiga. Eu sentia que havia um fio ligando o meu presente a algo esquecido no passado. À noite cheguei em casa e coloquei o doce sobre a mesa. Fiquei olhando para ele como quem encara uma pista. Abri o papel devagar, senti o cheiro de leite condensado e açúcar queimado. E ao provar, um nó subiu à garganta. O sabor era idêntico ao de um doce que alguém fazia quando eu era pequena. Fechei os olhos e, pela primeira vez, uma lembrança distante tentou emergir. O som de chuva batendo num telhado, uma voz cantando baixinho e uma sensação de colo, quente, seguro, esquecido. Quando abri os olhos, lágrimas escorriam sem aviso. Naquela noite, prometi a mim mesma voltar, descobrir o nome dela e por que aquela melodia mexia tanto comigo. Eu só não sabia que a próxima ida ia cobrar pressa. Voltei ao mesmo cruzamento mais cedo do que o habitual. O sol ainda lutava para atravessar as nuvens, e o vento soprava cheiro de pão fresco e asfalto quente. O motorista já nem perguntava o motivo. Só parava quando o semáforo ficava vermelho. E lá estava ela de novo, como se aquele pedaço de rua fosse o palco onde a vida insistia em repetir uma cena que eu ainda não entendia. Dessa vez, não esperei. Abri o vidro antes mesmo que ela chegasse perto. Quando me viu, sorriu com os olhos e ajeitou o lenço. "Achei que a moça não vinha mais", disse. A voz dela soou como reencontro.
Não de 2 dias, mas de muitos anos. Senti um calor estranho no peito, como se eu tivesse sido esperada. Perguntei se ela já tinha almoçado e ela respondeu rindo: "A gente come quando dá tempo, né?" Depois olhou para o céu e disse baixinho: "Mas o tempo anda esquisito ultimamente." Aquela frase ficou ecoando dentro de mim, como se fosse sobre outra coisa, algo que nem ela, nem eu sabíamos explicar. Enquanto falava, percebi o cuidado com que cobria os doces com um plástico, tentando protegê-los da garoa que começava a cair de leve. O gesto era tão simples e ao mesmo tempo tão bonito. Havia um tipo de amor ali, não pelos doces, mas pela vida, por cada coisinha que ela ainda podia conservar. Ela me ofereceu um brigadeiro e eu aceitei. O chocolate derreteu rápido na boca e o gosto me devolveu uma memória difusa. Uma cozinha pequena, uma panela velha e alguém mexendo o doce com calma. Quis perguntar onde ela aprendeu a fazer daquele jeito, mas a garganta travou de novo. O sinal ficou verde e eu me vi dividida entre o dever e o impulso. Ela me desejou um bom dia e antes que o carro partisse acrescentou: "Cuide do que é seu, moça. Nem tudo volta." Aquilo me desmontou. Era só uma frase, mas parecia uma lembrança vestida de aviso. No resto do dia tentei racionalizar. Talvez eu estivesse apenas projetando emoções antigas naquela mulher. Talvez o cansaço tivesse me deixado sensível demais. Mas toda vez que pensava nisso, o coração apertava e a frase voltava: "Nem tudo volta." À noite, deitada na cama, repeti mentalmente cada detalhe dela. O lenço, o olhar, o gesto protetor. Quis acreditar que ainda teria tempo para descobrir quem era aquela mulher de verdade. E ao pensar nisso, senti algo que não sentia há muito. Medo de perder uma chance que talvez fosse única. Levantei decidida. Amanhã eu não vou deixar ela sumir. Eu fico. A frase ficou presa em mim o dia inteiro. E naquele instante eu soube. Não dava mais para adiar. Acordei antes do sol nascer. A casa estava silenciosa. Mas o pensamento não me deixava em paz. Fui até a cozinha. Fiz café e sentei perto da janela, observando a garoa fina. O cheiro do café quente misturado com o frio da manhã me levou de volta para um tempo distante. Um tempo de aconchego e simplicidade. Na memória eu era pequena de novo, correndo descalça pelo quintal de uma casa modesta no interior de Minas. Havia terra, cheiro de lenha e uma mesa sempre posta, mesmo quando o dinheiro era pouco. Meus pais, ou melhor, as pessoas que me criaram com amor, me olhavam como se eu fosse um presente que a vida tinha deixado na porta. Minha mãe, Dona Elza, tinha as mãos marcadas de trabalho e o coração bordado de fé. Meu pai, seu Agenor, era homem de poucas palavras, mas de muitos gestos. Ele me ensinava a respeitar o tempo das coisas. O tempo da chuva, o tempo da colheita, o tempo de Deus. Naquele lar simples, aprendi que o amor não precisava de sobrenome para ser verdadeiro. Lembro-me bem da caixa de madeira que minha mãe guardava no guarda-roupa. Dizia que ali estavam coisas que o tempo ainda ia explicar. Dentro havia um cordão trançado, velho e gasto, com fios coloridos entrelaçados como se guardassem lembranças de outro mundo. Eu adorava passar o dedo sobre ele, imaginando de onde viera. Certa vez perguntei se aquele cordão era dela. Ela sorriu e respondeu: "É seu, minha filha, mas o tempo ainda não te contou por quê." Fiquei com aquilo guardado no coração, como uma promessa silenciosa. Nunca mais perguntei, mas toda vez que chovia, ela o colocava sobre a mesa e dizia: "Quando a chuva aperta, a verdade aparece." Anos depois, entendi que o amor deles não nasceu do sangue, mas da escolha. E talvez por isso doía tanto pensar que eu não tinha mais a quem perguntar sobre o passado. Ambos já tinham partido, primeiro ele, depois ela. E o que restou foram lembranças e a herança de uma fé que não se abala nem com a morte. Naquele dia, olhando a cidade pela janela do meu apartamento, percebi o quanto a vida muda de cenário, mas repete sentimentos. A Senhora dos Doces me lembrava de algo que eu não conseguia nomear, mas que parecia ter a mesma essência daquela casa simples. O mesmo tipo de amor que não cobra nada, só dá. Senti vontade de abrir a velha caixa que ainda guardava comigo, a mesma que Dona Elza me deixou antes de partir. Lá estava ele, o cordão trançado ainda firme como se esperasse ser lembrado.
Passei os dedos por entre os fios e senti o coração disparar. As cores já não eram vivas, mas ainda guardavam algo familiar, algo que eu tinha visto há pouco, na rua, no pulso de uma mulher que vendia doces sob a chuva. E pela primeira vez, a frase da minha mãe ecoou com força: quando a chuva aperta, a verdade aparece. Naquele instante entendi que a verdade estava voltando comigo, vinda da rua molhada e insistente, pedindo para ser ouvida. Se eu tivesse coragem de escutar, talvez o tempo, enfim, dissesse o nome certo. Saí de casa com uma sensação que não dava mais para empurrar. Eu precisava vê-la de novo. Não por curiosidade, mas por algo mais fundo, quase biológico, como fome. O motorista estranhou quando pedi para parar e esperei em pé, encostada num poste, observando o movimento da rua. Ela apareceu empurrando uma carroça pequena com caixas de papelão, o rosto iluminado pelo sol de meio-dia. A luz revelava as rugas como mapas de um tempo que resistiu. Quando me viu, parou, sorriu. E aquele sorriso, por algum motivo, me fez respirar mais devagar. Chamei-a para almoçar comigo. Ela hesitou. Disse que estava vestida de forma simples demais para o restaurante da moça. Eu insisti. Falei que conhecia um lugar bom e barato perto dali. Ela topou, ajeitando os cabelos com um gesto tímido. Caminhamos lado a lado, e por um momento esqueci de quem eu era. O restaurante era pequeno, com cheiro de comida de verdade. O dono a cumprimentou como velha conhecida. Sentamos perto da janela, e ela pediu o prato feito mais barato. Eu pedi o mesmo. Quando o garçom saiu, ela olhou em volta e sussurrou: tem tempo que eu não sento para comer em mesa. Durante a conversa, percebi o quanto ela ouvia mais do que falava. Cada resposta era curta, mas cheia de verdade. Disse que morava num quartinho emprestado, vendia doces desde menina e que a vida ensinou a não guardar mágoa, porque mágoa pesa. Eu só conseguia pensar que havia grandeza em cada palavra dela. Enquanto falava, ela esticou o braço para pegar o copo e a manga subiu. Foi então que vi. Uma cicatriz atravessava o antebraço, fina, antiga, e por pouco o mundo não parou de novo. A lembrança veio em silêncio. Um fragmento de infância, rápido e dolorido, o mesmo corte que minha mãe adotiva dizia ter visto na moça que chorava ao deixar o cordão. Fiquei muda. O garfo parou no ar. Tentei disfarçar, mas ela percebeu. Feio, né? Disse, cobrindo o braço. Mas eu aprendi que cicatriz é lembrança que parou de doer. Eu sorri com o coração latejando e respondi: algumas só adormecem. Ela riu, sem entender o peso da frase. E por alguns segundos tudo ficou suspenso. O barulho dos pratos, o som do trânsito lá fora, até o cheiro do arroz soltando fumaça. Foi um instante simples, mas parecia uma linha se cruzando no tecido do tempo. Quando terminamos, ela insistiu em pagar o próprio prato. Eu não deixei. Entreguei o dinheiro e disse que era presente. Ela agradeceu com os olhos marejados e antes de ir embora segurou minha mão. A gente se encontra de novo, né? Assenti. Mas por dentro uma voz dizia que talvez não. E foi ali, no meio daquela mesa simples, que percebi. Às vezes a vida dá só uma chance para reconhecer o que já é seu. E se você hesitar, o destino muda o caminho. O dia arrastava-se com uma normalidade falsa, mas por dentro, o eco do almoço ainda reverberava, como uma rachadura fina que se abre para o passado. Tentei me ancorar no trabalho, mas cada som, cada sombra, me puxava de volta para ela. Uma presença que eu mal conhecia, mas que já ocupava espaço demais. Enquanto remexia em papéis antigos, um envelope escorregou da gaveta, derrubando meu primeiro caderno. O presente de Dona Elza, daqueles que carregam mais história que páginas. A capa azul gasta pelo tempo liberou um cheiro de tinta velha e segredos adormecidos. Toquei as folhas amareladas e o mundo encolheu. Eu estava de volta aos 7 anos, os olhos cheios de um brilho inocente, ainda intocado pelo peso da vida. Era o primeiro dia de escola. Eu soluçava no quintal, invejando as meninas com cadernos novos e coloridos. Dona Elza surgiu da cozinha com um usado, forrado de papel pardo e colado com cuidado caseiro. "O que importa é o que sai daqui", disse, tocando meu peito com o dedo calejado. O sorriso aquecendo mais que o sol da manhã, não da capa. Sentei à mesa de madeira marcada, traçando meu nome com a ponta da língua entre os dentes.
letra por letra trêmula. Ela se inclinou ao meu lado, as mãos guiando as minhas sobre o lápis, o toque firme como uma âncora. Aquele gesto simples, paciente, sem pressa, encheu o ar de uma doçura quieta, misturando alegria e uma saudade que eu nem sabia nomear. O peito se contraiu e fechei o caderno de repente. Mas o calor daquela mão persistia como um chamado insistente. Pela primeira vez, vi que não eram coincidências. O destino estava me entregando fragmentos de um começo roubado, pedaço por pedaço. Olhei ao redor do apartamento, onde tudo gritava ordem. Agendas lotadas, telas piscando prazos, e ri de amargura. Nada daquilo bastava contra um toque tão pequeno, tão vivo. Às vezes a vida sussurra alto através do que cabe na palma da mão. Peguei a bolsa e desci às pressas. O sol do meio-dia queimava o asfalto, grudando na pele como um aviso. Corri até o cruzamento habitual, onde a rua pulsava com o de sempre. Buzinas, vendedores, o vai-vem sem fim. Mas o canto dela estava vazio, como se o ar tivesse sido sugado dali, deixando só um silêncio que doía. Abordei um rapaz com garrafas de água no ombro. A senhora dos doces. Você a viu? Ele parou. Enxugou o suor da testa. Faz 2 dias que sumiu. Estranho, né? A voz dele foi neutra, mas me acertou como um soco. O mundo firmou embaixo dos pés, enquanto o coração despencava. Onde ela estava? E se eu tivesse chegado um dia a mais que o permitido? Espalhei os objetos sobre a mesa e fiquei olhando para eles como quem observa retratos de gente viva. Nenhum deles falava, mas todos pareciam me contar a mesma história. Uma história antiga, feita de ausência e resistência. O cordão trançado, o santinho gasto, o bilhete amarelado. Tudo carregava um tipo de silêncio que só as mães conhecem. Toquei o cordão e ele parecia quente. Quis imaginar as mãos que o fizeram. Mãos pequenas, talvez, ou calejadas, mas com um gesto paciente, amoroso. Senti um nó na garganta. Era um amor que não se exibia. Só existia como o perfume que fica depois que alguém vai embora. Olhei o santinho dobrado no meio. Atrás dele havia uma inscrição quase apagada. Para que Deus te guarde quando eu não puder. As letras eram trêmulas, mas ainda firmes. Aquilo me atravessou. Nenhuma frase humana soaria assim, a não ser a de uma mãe tentando proteger o que perdeu. Por um instante, o ar da casa mudou. Vi, não com os olhos, mas com o sentimento, uma mulher ajoelhada num chão simples, orando em silêncio, com a foto de um bebê nas mãos. Não ouvi palavras, mas pude sentir o pedido. Que a filha tivesse sorte mesmo longe. Que o amor sobrevivesse, mesmo sem presença. As lágrimas vieram sem aviso. Eram diferentes das de costume, mais lentas, mais densas. Eu chorava por uma dor que não era minha, mas que de alguma forma estava ligada à minha pele. A dor dela respirava através de mim, e eu só conseguia ouvir um pensamento. Quantos anos de espera cabem dentro de uma saudade? O cordão, de repente, deixou de ser um objeto. Virou ponte. Um elo entre 2 solidões, a dela e a minha. Entendi que algumas pessoas costuram a própria dor para que ela não desfaça o amor que deixaram no caminho. E naquele instante, percebi que talvez eu estivesse tocando o tecido da fé de uma mãe. Fiquei imaginando o momento em que ela deve ter guardado aquele santinho. Talvez fosse noite, talvez chovesse. Talvez tenha prometido que nunca desistiria, mesmo que a vida mandasse calar. E talvez seja por isso que ela canta, para não deixar o silêncio ganhar. Os olhos começaram a arder. Fechei a caixa com cuidado, mas a sensação ficou viva, latejando. Como se a casa inteira tivesse absorvido a presença de uma mulher que amou até o limite e seguiu amando, mesmo depois que o tempo levou tudo. O telefone tocou de repente. Um som seco cortando o ar. Atendi sem pensar. A senhora dos doces. Desmaiou perto do mercado. Estão levando para o hospital. Fiquei ali, imóvel, segurando o aparelho. O que eu sentia não era só medo. Era a certeza amarga de que eu acabara de ouvir o eco da dor de uma mãe. E que talvez fosse tarde demais para devolver-lhe o que sempre foi dela. O telefone ainda estava em minha mão quando percebi que tremia. As palavras repetiam dentro da cabeça como um toque que não parava. Levaram para o hospital. Nada mais fazia sentido além disso. Peguei a bolsa, as chaves e saí sem saber direito para onde ia, só guiada por uma urgência que o corpo entendia melhor que a mente. A cidade parecia outra. Pedi um carro por aplicativo.
e o tempo entre o pedido e a chegada pareceu eterno. Quando finalmente entrei, o motorista perguntou o destino e eu só consegui responder: hospital público mais próximo. Chegando ao hospital, o cheiro de desinfetante me trouxe à realidade. Gente andando apressada, vozes se misturando em pedidos, passos, soluços. Fui direto à recepção, tentando parecer calma. Uma senhora vendedora de doces foi trazida há pouco. A atendente digitou algo, olhou para mim e assentiu. Está na triagem. O corredor era frio e comprido. Cada maca que passava trazia um pedaço de história que o mundo não vê. Fiquei parada, observando os uniformes brancos e as expressões cansadas dos enfermeiros. Nenhum de nós sabia o que o destino estava escrevendo do outro lado daquelas portas. De repente, uma funcionária saiu e me reconheceu. Foi a senhora que almoçou com ela, não foi? Ela falava de você. A frase me acertou como um abraço e uma pancada ao mesmo tempo. Senti os olhos encherem, mas engoli o choro. Ela vai ficar bem? Lhe perguntei. A mulher hesitou. Estão tentando estabilizar. A idade pesa, né? Sentei num banco de metal e apoiei as mãos no colo. O frio do assento atravessava a roupa, mas eu quase não sentia. Pensei em rezar, mas não consegui começar. As palavras travavam antes de sair. Então, em silêncio, apenas fechei os olhos e imaginei o rosto dela, o sorriso, o cordão. Pedi sem dizer que Deus me deixasse chegar a tempo. Um médico passou apressado, segurando uma prancheta e chamou: parente da senhora Joana. O coração parou por um segundo. Eu não era, mas me levantei mesmo assim. O nome agora tinha corpo, tinha história. E antes que ele dissesse qualquer coisa, eu já sabia. Minha vida estava prestes a mudar de lugar. A recepcionista do hospital me informou que ela havia sido atendida e liberada horas antes. Disse que preferia ir para casa. Não quis internação. A palavra casa soou errada. Como alguém volta para casa sem ter para onde ir? Senti o corpo esvaziar. Saí dali decidida a encontrá-la, fosse onde fosse. Do lado de fora o ar estava morno e pesado. As pessoas andavam com pressa, equilibrando sacolas, tentando escapar do calor. Caminhei sem direção, perguntando a quem cruzava meu caminho. A senhora que vende doces, a de lenço colorido, vocês a viram? Quase todos balançavam a cabeça, alguns com pena, outros com pressa. Até que uma moça que vendia café na esquina respondeu: ela dorme ali para baixo, perto da antiga oficina. Tem uma porta azul com um número apagado. A frase entrou em mim como farol. Agradeci e comecei a andar. A cada passo, uma lembrança. O sorriso, a música, o jeito de cobrir os doces, o toque quente da mão dela segurando a minha. As ruas ficaram mais estreitas, o chão mais irregular. Um cachorro latiu atrás de um portão enferrujado. O cheiro de feijão vindo das casas se misturava com o de sabão barato, uma mistura de vida real, sobrevivência e carinho. Era um pedaço da cidade que quase nunca via, mas que agora parecia o centro do mundo. Parei diante da porta azul. A tinta descascada deixava ver camadas antigas de outras cores, verde, branca, talvez vermelha. Um número quase apagado, 23. Bati devagar, esperando ouvir passos, um som, qualquer sinal. Silêncio. Tentei de novo. Nada. Encostei o ouvido e ouvi um barulho fraco, como respiração cansada. A maçaneta girou e a porta se abriu sozinha, rangendo. O ar que saiu dali tinha cheiro de sabão e vela queimada. Entrei devagar. Um colchão no chão, uma mesa com panelas pequenas, um retrato antigo colado na parede e, sobretudo, um cordão igual ao meu pendurado num prego. O coração quase parou. Caminhei até a mesa e vi uma caneca pela metade, ainda morna. Ela estava ali em algum lugar. Dona Joana? A voz saiu fraca, trêmula, nenhuma resposta. Avancei um pouco mais e vi num canto uma manta fina cobrindo algo. Aproximei-me devagar, sem respirar. Quando levantei a ponta do tecido, o tempo pareceu congelar. O rosto dela sereno, de olhos fechados, respirando com dificuldade. Ao lado, o cordão antigo entre os dedos, trançado firme, como se segurasse a própria fé. Ajoelhei ao lado dela e segurei sua mão. Ela abriu os olhos por um instante, tentou sorrir. Achei que não vinha mais, sussurrou. O som foi quase nada, mas me atravessou como se o mundo tivesse parado para ouvir. A respiração dela era curta, mas havia paz no olhar. E ali,
Entre o pó e o calor abafado do quarto, percebi que não se tratava mais de buscar uma estranha. Era sobre reencontrar o que sempre esteve esperando em silêncio. Ela apertou minha mão uma última vez e murmurou algo que não conseguia entender. Depois o corpo relaxou e o quarto inteiro ficou em suspenso, como se o tempo estivesse esperando a minha decisão. Corri de volta com o corpo leve e o coração pesado. Um vizinho a ajudou a chegar até a calçada e dali uma ambulância a levou. Eu fui atrás. O som da sirene parecia distante, mesmo estando tão perto. Dentro do carro ela respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo, como se cada fôlego fosse uma oração. Segurei sua mão sem pensar, e ela apertou de volta, fraca, mas viva. No hospital tudo era branco demais, frio demais, rápido demais, médicos indo e vindo, vozes cruzando o corredor como setas. Ela precisa de oxigênio, alguém disse. Saturação baixa. Eu só conseguia ouvir o som irregular do monitor, o bip que marcava o tempo da vida dela e da minha. Fui levada para fora da sala enquanto a equipe trabalhava. Encostei na parede tentando respirar também. O chão parecia distante. Uma enfermeira passou e perguntou se eu era parente. A palavra ficou presa na garganta. Sou alguém que chegou tarde, respondi. Ela assentiu sem mais perguntas. Uma médica se aproximou com os olhos cansados e a voz firme. Ela está com pneumonia grave. Está estável por enquanto, mas a idade pesa. Vamos internar. Assenti sem conseguir dizer nada. Cada palavra dela parecia cair no chão e se quebrar em 1000 pedaços. Pediram documentos. Eu não tinha. Procurei na bolsa dela um papel de posto de saúde, uma foto pequena. Uma criança sorrindo, vestida de uniforme escolar antigo. Atrás uma frase torta de caneta. Minha menina, onde estiver, que o vento te proteja. O mundo parou. Senti o ar escapar. O chão girou leve. Não precisava de mais provas. Tudo o que eu precisava entender já estava naquela caligrafia tremida. O amor que ela guardou a vida toda agora estava estendido numa maca pedindo por ar. Fiquei ao lado dela quando a levaram para a enfermaria. O barulho das rodas da maca ecoava como batimentos. Toquei seu ombro e sussurrei o nome que vinha crescendo dentro de mim. Mãe. A palavra saiu tão baixa que só Deus e ela poderiam ouvir. O olhar dela se abriu por um instante. Os lábios se moveram, mas a voz não saiu. A mão subiu devagar e tocou o meu rosto. Havia reconhecimento nos olhos, mas misturado com o cansaço de quem esperou uma vida inteira para aquele momento. A médica pediu espaço. Precisamos entubar. Dei um passo para trás, mas não consegui sair. Fiquei olhando enquanto a vida dela era ligada a fios e máquinas, e o som do ar entrando nos pulmões dela parecia soprar o mesmo ar dentro de mim. Quando a porta se fechou, o mundo inteiro ficou do lado de fora. Encostei a testa no vidro, chorando baixo, e fiz o que ela sempre fez pela vida toda. Rezei. E no meio daquela oração, uma frase que eu nunca tinha dito em voz alta escapou sozinha. Não me deixa chegar tarde de novo. A madrugada parecia elástica. A luz constante da UTI não piscava, e o ar gelado tinha um silêncio próprio. Fiquei num canto, tentando me reconhecer no reflexo da janela. Do outro lado, ela repousava entre fios e painéis, pequena demais dentro de lençóis grandes. O som regulado do equipamento marcava um compasso que eu nunca aprendi a aceitar. Uma enfermeira encostou uma cadeira. Pode se aproximar um pouco. Agradeci com a cabeça e entrei. O ambiente tinha cheiro de antisséptico e metal limpo. Sentei ao lado e deixei a mão perto da dela, sem forçar. Era pele fina, com mapas de trabalho desenhados nas linhas. Pensei em quantas batalhas cabiam ali sem que ninguém visse. Falei baixo, quase um sopro. Fica comigo. Ainda tem coisa que eu preciso dizer. Segurei com delicadeza, como quem segura um passarinho cansado. Evitei a palavra que queimava na garganta. Não era hora de romper o véu. Às vezes o amor precisa ser dito devagar, para não assustar a esperança. O visor mostrava picos que subiam e desciam. Cada variação me atravessava por dentro. Tentei organizar a respiração para não atrapalhar a dela. Recordei a forma como carregava a caixa de doces. Postura ereta, cuidado de mãe com o pouco que a vida deixou. Era dignidade pura, daquelas que não pedem plateia. Um técnico ajustou o oxigênio e me lançou um olhar breve. Já vi quadros virarem do nada. Não era promessa, era memórias de plantão. Guardei essa frase como se fosse uma relíquia. Milagre não se explica. Acontece quando o tempo cansa de ser duro.
A espera tem corpo. Doía no pescoço, latejava nos ombros, pesava atrás dos olhos. Fechei as pálpebras e, por dentro, repeti uma oração sem palavras. Pedi a Deus que me emprestasse alguns minutos que talvez eu não merecesse, só para costurar algo que ficou aberto demais. Um alarme cortou o ar. O gráfico deu um salto estranho. Profissionais surgiram como coreografia, luvas novas, comandos curtos, uma precisão que mistura ciência e fé. O coração falhou dentro do peito e eu fiquei imóvel, segurando a beirada da cadeira como quem segura o mundo. Alguém me guiou gentilmente para fora. A porta fechou com cuidado e eu fiquei olhando através do acrílico enquanto mãos treinadas discutiam números e doses. A linha oscilou, sumiu por um segundo, reapareceu fraca e no retorno parecia pedir licença para continuar. Quando a equipe afrouxou os ombros, voltei para perto. Não falei muito. Encostei apenas os dedos no lençol na altura do pulso e deixei que sentisse presença. Às vezes o corpo entende antes da mente. Eu precisava que o dela soubesse que não estava só. Inclinei o rosto e sussurrei ao ouvido. Se puder, me escuta. Eu prometo que digo a verdade quando você abrir os olhos. Na mesma hora, o traçado no visor estabilizou num ritmo tímido, mas seguro, como se tivesse aceitado o combinado. O relógio da parede marcava um tempo que parecia não valer aqui fora. O vidro da UTI refletia o nascer do dia, mas lá dentro nada mudava. Só o compasso das máquinas e a calma frágil de quem luta para ficar. Fiquei parada, observando aquela linha verde que subia e descia, lembrando que um dia também precisei de milagre. Foi nesse silêncio que a memória se abriu, sem pedir licença. Voltei para o momento em que o telefone tocou no meio da noite, trazendo a notícia do acidente dos meus pais adotivos. O barulho do mundo ficou distante, e tudo o que restou foi o eco da voz que dizia meu nome do outro lado da linha, um nome que eu mal conseguia repetir, como se pronunciá-lo confirmasse o vazio. Corri até o hospital, os corredores pareciam iguais aos de agora, o mesmo cheiro de desinfetante misturado a medo, o mesmo frio que rasteja pela espinha. Vi meu pai imóvel na maca, o rosto marcado pelo impacto como uma estrada quebrada, e minha mãe ao lado, os olhos abertos mas vazios, como se a alma já tivesse partido antes do corpo. Entendi ali que a dor não grita, ela engole pedaço por pedaço, deixando só o eco de um porquê, que ninguém responde. Depois do enterro, a casa virou um túmulo vivo. Fiquei dias encolhida no sofá, o café deles passando no mesmo horário pelo filtro, o rádio chiando na frequência antiga, com músicas que agora soavam como adeus. Eu tentava me mover, mas o peso da ausência me prendia, como se o ar tivesse engrossado de tanta saudade. Foi numa manhã cinzenta, remexendo gavetas em busca de qualquer resquício deles, que encontrei o envelope escondido no fundo da cômoda de Dona Elza. Não na Bíblia, mas num caderno antigo de receitas, entre páginas amareladas de doces de leite e brigadeiros. A carta era curta, a caligrafia dela trêmula, mas urgente. Filha, se o dia chegar e você sentir o chamado do sangue, siga o cordão. Ele não é só proteção, é um mapa para o seu começo. Nós te amamos para preencher o buraco, mas o buraco tem nome, Joana. Perdoe-nos por guardar isso, mas o tempo dela era curto quando te entregamos. Meu estômago revirou. Joana! O nome ecoou como um trovão, ligando o cordão no meu pulso à mulher na rua, à cantiga, ao doce que derretia na boca, como uma confissão adiada. Chorei ali, no chão da cozinha vazia, não só pela perda deles, mas pela traição doce do segredo. Eles sabiam o tempo todo e me deixaram pistas para eu mesma cavar o passado. E ali, sentada na frente daquela mulher dormindo entre máquinas, entendi. O amor deles não era ponte para mim. Era a chave que abria a porta para o reencontro. Tirei do bolso o envelope amassado, o mesmo que carregava como talismã desde o enterro, e o abri devagar, lendo em voz baixa as palavras finais. Diga a ela que fizemos direito, que você é o milagre que uniu os dois amores. Coloquei o papel no jaleco dela, bem perto do coração, e sussurrei. Eles te esperavam aqui, Joana, como eu. O monitor, que até então pulsava fraco, deu um salto, não de alarme, mas de ritmo novo, acelerado como um coração acordando. A enfermeira congelou, os olhos vidrados na tela, e murmurou. Isso não é normal. Chame o médico!
O som ritmado encheu o espaço, agora urgente como um chamado que não aceita a espera. Não era milagre completo ainda, mas o fio da vida, gasto e trançado, acabara de se esticar para me puxar para dentro do quarto. E se o próximo bip fosse o dela respondendo, com uma verdade que nem eu estava pronta para ouvir? A tarde escorria devagar, carregando um esgotamento que ia além da carne. Eu vigiava as sombras alongando no piso, enquanto o ar da UTI pesava como chumbo, cada tic-tac das máquinas, ecoando uma contagem regressiva que ninguém ousava nomear. Os médicos passavam em rodadas rápidas, suas vozes um código que eu decifrava no tom. Sussurro para cautela, desvio de olhar para o pior. Não precisavam soletrar, meu peito já carregava o veredito. Ela jazia inerte, o rosto sereno como uma máscara de paz forçada. Sentei-me ao lado, os dedos roçando o lençol sobre sua mão, num gesto infantil de quem implora por milagre. A médica atualizou. Nova dose de antibióticos, pulmões no limite, o corpo uma fortaleza cedendo aos poucos. Ouvi com o rosto impassível, mas dentro de mim rugia o vendaval. Medo cru, amor tardio, culpa por ter decifrado o enigma só quando o fim batia à porta. As horas se arrastavam, preguiçosas e cruéis. Um zumbido alto me sobressaltava, e eu me agarrava à palavra estável do enfermeiro, repetindo-a como litania contra o abismo. A noite rastejou para dentro, trazendo um frio que os cobertores traíam, e pedi um café ao carrinho distante, seu vapor amargo, um fiapo de normalidade no caos. Retornei e murmurei banalidades para preencher o vácuo, o céu cinzento lá fora, o amargor do gole, a ausência que meus pais adotivos deixaram. Falei pausado, e então veio, uma lágrima solitária traçando o canto do olho dela. A enfermeira chamou de reflexo, mas eu via o que era. Um sussurro de luta teimoso dizendo que ela ainda me escutava. Inclinei-me, o fôlego quente contra sua orelha. Se me ouve, aguenta firme. Eu juro. Vai valer cada segundo perdido. O monitor tremeu, a linha dançando no limiar entre persistir e romper. A médica irrompeu, exigindo espaço, e eu fui empurrada para o corredor. Encostei na parede gelada, olhos cerrados, o bip acelerando em minha mente. Firme, fraco. E então, nada. O silêncio engoliu tudo. Som, cor, chão sob os pés. Nesse buraco negro, porém brotou uma faísca. A intuição de que o vazio não era adeus, mas o instante exato em que o improvável começa a se armar. Sentei ao lado da cama na UTI. O bip do monitor ecoando como um relógio que não perdoa pausas. O ar carregado de desinfetante me sufocava, mas foi o cheiro fraco de café do carrinho no corredor que desatou algo preso dentro de mim. Não era a cozinha da infância, mas bastou inspirar para uma imagem nítida surgir. Eu, pequena, sentada num banquinho de madeira, vendo mãos calejadas trançarem um cordão colorido enquanto uma voz rouca cantava baixinho, para acalmar o choro de uma febre. A memória veio seca, sem a poesia da chuva que eu esperava, só o calor de um colo apertado e o peso de uma promessa sussurrada. Isso te vai proteger quando eu não puder. Olhei para o pulso dela, coberto por fios de soro, e vi o mesmo trançado, idêntico ao que eu guardava na caixa de Dona Elza. Meu coração acelerou, não de dúvida, mas de certeza crua. Era hora de romper o silêncio. Passei o polegar no meu cordão, sentindo as fibras ásperas como uma âncora. A enfermeira trocou o soro e piscou para mim, como quem diz, fala logo antes que o bip mude de tom. Alinhei a respiração com o monitor e me inclinei, o rosto perto do dela. Eu sei quem você é, sussurrei, a voz tremendo pela primeira vez sem medo. O traço no visor deu um pico sutil e os dedos dela se mexeram. Fraco, mas real. Guardei o resto das palavras por um segundo, mas o peito apertava. Se eu não dissesse agora, o arrependimento seria maior que qualquer máquina. O destino escolheu este minuto, e eu não ia desperdiçá-lo. Amanhã não bastava. A verdade precisava sair esta noite, antes que o silêncio nos separasse de novo. Sentei ao lado do leito e senti o ar vibrar diferente, como se o próprio hospital prendesse a respiração. O corpo dela continuava frágil, mas havia uma vida pequena, teimosa, insistindo em ficar. O monitor mostrava linhas mais firmes, e aquilo bastou para me empurrar de volta ao centro,
do que eu tinha vindo fazer. Eu sabia que a hora tinha chegado. O tempo não ia me dar outra chance. Aproximei a cadeira até quase tocar o lençol. As máquinas piscavam como estrelas cansadas, e cada luz parecia um aviso. Fala agora, antes que o silêncio volte a reinar. Passei a mão no bolso e senti o cordão. Não era mais um objeto, era o peso da verdade me chamando para fora do medo. Abri a palma, deixei o fio escorregar pelos dedos e respirei devagar, buscando força onde só havia tremor. Eu preciso te contar quem eu sou, sussurrei. As palavras saíram trêmulas, mas estavam vivas. Por um instante, o ar pareceu mudar de direção e o peito dela se ergueu um pouco mais. Eu não sabia se era coincidência ou resposta, mas o coração entendeu como sinal. Apoiei a mão sobre a dela e percebi o calor voltando, leve, quase invisível, como um "eu te escuto", dito sem som. Falei baixo, escolhendo as palavras como quem pisa em vidro. Contei que não era o acaso que me trouxe até ali, que havia algo entre nós mais antigo que o tempo e mais forte que a dúvida. Contei do cordão, da melodia, do doce de leite com açúcar queimado e do vazio que aquele sabor deixou por tantos anos. A cada lembrança, o monitor seguia com seu bip manso, como se marcasse o ritmo da minha confissão. O rosto dela permaneceu quieto, mas a respiração mudou. Vi o canto da boca se mover num quase sorriso. Era como se o corpo soubesse o que o coração ainda não podia nomear. As lágrimas vieram sem que eu pedisse, deslizando silenciosas sobre o lençol. Eu não as enxuguei. Deixei que falassem por mim. Algumas verdades só se dizem em água. De repente senti vontade de pedir perdão. Não sabia exatamente por quê. Talvez pelo tempo, talvez pela distância, talvez por todas as chances que a vida precisou me dar para eu entender o que realmente importa. Disse apenas, me perdoa se cheguei tarde. E, nesse momento, os dedos dela se moveram, lentos, leves, como quem responde com ternura em vez de palavras. A enfermeira se aproximou, notou o movimento e olhou para mim com surpresa discreta. Ela ouviu, disse baixinho. Eu não respondi. Apenas fechei os olhos, deixando que a emoção tomasse forma sem precisar de fala. Por dentro, senti que algo estava se recompondo, como se uma peça antiga tivesse, enfim, encontrado seu encaixe. Fiquei ali, segurando aquela mão quente que ainda tremia um pouco, e entendi que o amor pode sobreviver até dentro das máquinas, que às vezes ele se esconde em lugares improváveis, esperando só um gesto para florescer de novo. Eu tinha esperado a vida inteira por esse momento, e agora que ele acontecia, parecia pequeno demais para conter tudo o que eu sentia. A médica entrou, pediu espaço e anotou algo no prontuário, sem perceber que naquele instante eu tinha acabado de ser devolvida a mim mesma. Saí da sala devagar, respirando como quem aprende de novo a existir. No corredor o mundo parecia outro. As vozes, o brilho do chão, o cheiro de álcool e vida misturados. Era como se eu tivesse atravessado um portal entre o que fui e o que ainda posso ser. Antes de ir embora, olhei pela janela da UTI. O reflexo dela ainda estava lá imóvel, mas agora eu conseguia ver uma luz discreta nas pálpebras. Não era certeza de cura, era promessa. E eu sabia, o destino ainda não tinha terminado de falar. A verdade foi dita, mas a resposta ainda estava por vir. Naquela manhã, o corredor parecia mais silencioso do que de costume. O som das rodas dos macas ecoava distante, e um cheiro leve de álcool e café novo enchia o ar. Eu cheguei antes da equipe de plantão terminar o turno. Sentei perto do vidro, observando os reflexos da luz que entrava tímida pelas frestas da cortina. O corpo dela seguia imóvel, mas algo dentro de mim não conseguia aceitar o que os olhos viam. Havia uma respiração nova no ar, uma espécie de presença que não se explica. Sente-se. A enfermeira entrou, verificou o monitor e fez uma pausa. Está mais estável, disse em tom baixo, quase como quem não quer assustar a sorte. Eu não disse nada, apenas me aproximei, ajeitei a cadeira e deixei os cotovelos descansarem sobre os joelhos. O corpo pediu silêncio, mas o coração rezava alto. Olhei para o rosto dela, os traços cansados, a pele fina, o leve tremor das pálpebras. Foi nesse instante que percebi o movimento, minúsculo. Um dedo se mexeu, a princípio achei que fosse reflexo, mas o gesto se repetiu, lento, consciente, como se ela tentasse chamar o mundo de volta com o pouco de força que restava. As lágrimas vieram antes que eu pudesse contê-las. Apertei a mão dela devagar,
temendo que fosse miragem. E quando o toque se completou, senti uma leve pressão de volta, fraca, mas viva. Era o tipo de milagre que não grita, apenas acontece. Os minutos seguintes pareceram horas. As enfermeiras se entreolharam. Anotaram números, trocaram olhares de quem sabe que algo raro está acontecendo. Uma delas me sorriu de canto. Aquele sorriso de fé disfarçada de rotina. Continue falando com ela. Parece que escuta. Eu sorri de volta e, com a voz embargada, comecei a contar as histórias que ela nunca ouviu, mas sempre fez parte. A cozinha da casa de Minas, o primeiro caderno azul, a música que ficou no meio da infância. Ela não abriu os olhos, mas o corpo reagia de forma sutil. A respiração ganhou ritmo. O peito subia e descia com mais firmeza. Falei da promessa que fiz quando encontrei o cordão. Das vezes que pedi a Deus uma chance de chegar antes da despedida. A cada lembrança, o ambiente parecia mais leve, como se a esperança andasse descalça entre os leitos, soprando vida nas pequenas frestas do impossível. A médica chegou, observou o quadro e assentiu. É cedo, mas algo mudou. Essa frase ficou martelando na minha mente. Algo mudou, eu sabia. A fé tem esse poder estranho de transformar o quase em caminho. Inclinei o rosto e encostei os lábios no dorso da mão dela. Se estiver me ouvindo, pisca para mim. Esperei, nada, esperei mais. Um segundo longo demais. E então o milagre fez questão de ser discreto. Um leve tremor nas pálpebras. A sala pareceu encolher. As enfermeiras se aproximaram. Contive o grito que subia pela garganta. Era frágil, mas era a vida voltando. Senti o calor das lágrimas queimando o rosto. E por um instante, não soube se chorava por alívio ou por medo do que ainda viria. Milagre não é barulho. É respiração voltando no exato instante em que a gente pensa que já não há mais retorno. Fiquei ali, respirando junto com ela, repetindo as mesmas palavras como mantra. Eu tô aqui. Eu tô aqui. E no meio desse murmúrio, uma lembrança atravessou minha mente. O bilhete amarelado que encontrei com a letra trêmula. Para que Deus te guarde quando eu não puder. Entendi. Enfim, que talvez ela tivesse pedido a Deus para me guardar até esse reencontro. A luz do fim da tarde começou a dourar o chão do hospital. E as sombras se alongaram como quem estica o tempo para não deixar o momento acabar. Eu segurei a mão dela com força e senti a pele quente, viva, respondendo à minha presença. Pela primeira vez desde o início, o monitor emitiu um som constante e tranquilo. Aquilo era mais que estabilidade. Era renascimento. A médica voltou. Ajustou o equipamento e me olhou firme. Continue. O estímulo faz bem. Eu sorri com os olhos molhados, agradeci em silêncio e voltei a cantar baixinho o trecho da canção que nunca esqueci. E foi ali, entre o bip suave e o sopro da minha voz, que os dedos dela apertaram os meus de novo, mais firmes, mais certos, como se dissessem, eu te ouvi. Naquele instante, entendi que o destino estava apenas começando a devolver o que levou. Mas o que eu ainda não sabia, e o coração já pressentia, é que a voz que voltava agora traria verdades que o tempo inteiro esperaram para ser ditas. A primeira coisa que notei foi o som do relógio da parede. O mesmo tic-tac que antes passava despercebido agora parecia marcar o renascimento de cada segundo. A UTI, normalmente tão fria, parecia aquecida por um tipo de silêncio diferente, um silêncio de espera boa. O instante que vem antes do milagre se assumir. Eu estava sentada na mesma cadeira, mas o mundo já não era o mesmo. O ar estava mais leve e a fé mais próxima do tato. Ela se mexeu devagar, como quem retorna de um lugar distante. As pálpebras tremiam. O corpo buscava o ritmo próprio depois de tanto tempo dependente de máquinas. A enfermeira se aproximou, os olhos marejados de quem já viu demais e ainda se emociona. Eu segurei a respiração, temendo quebrar o encanto. O movimento foi mínimo, mas era dela, não dos remédios, não das máquinas. Era vontade. O médico confirmou. Ela está reagindo. E mesmo sabendo que era cedo, a frase me atravessou inteira. A cada batimento, eu sentia a vida dela se reintegrar ao corpo, como se estivesse reconstruindo o caminho até mim. A mão dela apertou a minha mais uma vez, e o toque tinha um calor novo, cheio de presença. Parecia um reencontro selado sem palavras,
Uma oração atendida em silêncio. Falei seu nome baixinho para não acordar a dor, apenas a consciência. Dona Joana, sou eu. A palavra ficou suspensa, leve, mas firme, pousando entre nós, como um pássaro que encontra o ninho certo. O ar pareceu vibrar, e então os olhos dela se abriram, lentamente, como quem estranha a luz depois de um longo exílio. O tempo parou. Nenhuma palavra caberia naquele instante. A expressão dela não era confusão, era reconhecimento. Ela me olhou como quem folheia o rosto de alguém muito amado e reencontra traços conhecidos. O olhar vagou pelos detalhes. O cordão na minha mão, o cabelo preso de qualquer jeito, a voz embargada. E quando a boca dela se abriu, não saiu som. Apenas um sopro leve, um quase minha filha, que ficou no ar. As lágrimas vieram antes que eu pudesse controlar. Eu ri e chorei ao mesmo tempo, sem saber onde terminava o medo e começava a gratidão. Ela piscou devagar, como quem diz que me ouve, e eu entendi o recado. Comecei a cantar o trecho da cantiga que ela sempre repetia nas memórias fragmentadas da minha infância. A melodia preencheu a sala com uma ternura que não cabia em ninguém mais. O monitor manteve o mesmo ritmo, e por um instante, até o barulho do oxigênio pareceu acompanhar a melodia. A enfermeira parou de anotar, o médico cruzou os braços e todos ficaram olhando, respeitando o sagrado invisível que se formava ali. Eu cantei até o fim, e quando parei, ela moveu os lábios num gesto pequeno, mas cheio de força. Continue. Foi a primeira palavra inteira que ouvi sair dali. Aquele som era o fio da vida voltando a costurar o que o tempo rasgou. Eu sorri, sem conseguir conter o choro. Disse que o mundo estava esperando por ela, que ainda havia muito para viver, muito para contar. Ela me olhou com serenidade, o olhar marejado e manso, e respondeu: "Você voltou para me contar." As palavras me congelaram. Era como se ela soubesse de tudo, desde sempre. Fiquei parada, sem saber se abraçava, se ria, se agradecia. Ela fechou os olhos de novo, mas o semblante era outro, tranquilo, em paz, como quem finalmente encontra o que buscava. O médico se aproximou e sussurrou: "Deixe-a descansar. Agora é com ela." Eu saí do quarto com o coração aos pulos, porque sabia. O corpo dela estava desperto, mas a alma estava prestes a falar. E foi ao fechar a porta, com as mãos ainda trêmulas, que percebi. O despertar não era só dela. Era o meu também. Eu só não imaginava que no próximo encontro ela me revelaria algo que mudaria para sempre tudo o que eu acreditava sobre o amor, o destino e sobre quem eu realmente era. Passei o dia inteiro com o som da voz dela dentro da cabeça. Não era alto, mas tinha peso de eternidade. A frase "você voltou para me contar" rodava em mim como eco de chamado que ainda não terminei de atender. Voltei para casa com passos leves e o coração apertado, como quem carrega uma notícia dentro do peito. O apartamento parecia outro, mais silencioso, e pela primeira vez o silêncio era bom, cheio de sentido. Abri as janelas e me sentei no chão diante da velha caixa de madeira que herdei de Dona Elsa. As marcas do tempo riscavam a tampa, e o cheiro do passado saiu como sopro morno. Lá dentro, pequenos guardiões da minha história. O terço, a foto desbotada do meu pai adotivo, o cordão trançado que sempre me protegeu. Entre as páginas da Bíblia dela, um envelope amarelado que eu nunca tinha visto me chamou pelo nome sem usar voz. O papel era frágil, mas a caligrafia ainda viva. As mãos tremeram antes de abrir. A primeira linha me desmontou. "Filha, se um dia o tempo te levar de volta às tuas origens, lembra que o amor que te demos não veio para apagar o que veio antes. Veio para iluminar o que estava escondido." As lágrimas vieram sozinhas, como quem chega sem pedir licença. Eu lia cada palavra como quem bebe água depois de atravessar um deserto. As frases eram curtas e certeiras, cada uma trazendo um pedaço do que sempre me faltou. A mulher que te trouxe ao mundo te amava. Foi o que nos fez te amar também. Encostei a carta no peito e respirei fundo, como se eu pudesse abraçar quem já não está aqui. A fé que aprendi naquela mesa simples agora se abria, como luz que une sombras. O lar que me acolheu e o ventre que me soltou. Pensei no rosto dela no hospital, nos olhos serenos mesmo em meio à dor,
na voz que voltava como reza antiga. Entendi que o amor não divide. Ele multiplica, tecendo fios que o destino só revela na hora certa. Era a revelação que não pede barulho, só silêncio e gratidão. Peguei o terço e enrosquei nos dedos, repetindo as orações do meu jeito, entre soluços e risos. Agradeci por ter tido duas mães. Uma que me ensinou a caminhar e outra que nunca desistiu de me encontrar. A fé tem esse dom de costurar o impossível, sem precisar explicar as pontas. O coração assentiu. Era isso. Quando fui dobrar a carta, percebi um rabisco no verso quase apagado pela idade. Uma frase curta, com letra tremida, diferente do resto. Se a verdade se mostrar, olha para o céu e sabe que foi Deus quem marcou a hora. Fiquei olhando aquilo como quem decifra mapa. Não era coincidência, era senha. Senti que a hora marcada já tinha chegado. Guardei o envelope com cuidado. Levei o cordão na mão e saí. O caminho de volta parecia mais claro, como se a cidade me empurrasse para o que ainda precisava acontecer. No elevador, contei mentalmente tudo o que vivi até aqui. Promessas, perdas, reencontros, silêncios. Percebi que cada peça que o destino moveu me preparou para este instante. O medo agora era outro. Não conseguir dizer o que ainda falta antes que o tempo se feche de novo. As portas se abriram no andar da UTI e eu caminhei até o leito, com passos que sabiam onde pisar. Antes de entrar, ouvi uma melodia rouca mais viva que eu conhecia de olhos fechados. Parei na faixa de luz que vinha do quarto e senti a garganta embargar. A enfermeira se aproximou com um papel nas mãos, os olhos brilhando como quem segura anúncio de vida. Ela deixou isto antes de adormecer de novo, disse baixinho. Peguei a folha e o mundo diminuiu até caber na minha palma. A letra era dela, recente, tremida, mas dela. As primeiras palavras me chamavam por um nome que nunca ouvi de ninguém. Eu levantei os olhos para a porta entreaberta e a canção voltou do outro lado, como se me empurrasse para dentro. Se eu ler agora, talvez nada volte a ser como antes. Se eu esperar, posso perder a coragem. O que é que a verdade quer que eu faça primeiro? Quando entrei no quarto, a luz estava suave, um amarelo quente que dava ao ambiente um ar de casa e não de hospital. Ela dormia de lado, os fios ainda presos ao corpo, mas o semblante sereno, aquele tipo de paz que só vem depois da travessia. Na mesinha, ao lado do copo d'água, estava a folha que a enfermeira me entregou. Sentei devagar, respirei fundo e comecei a ler. A letra tremida dançava no papel, mas cada palavra parecia viva. Filha, se Deus te trouxe de volta é porque a vida ainda tem conserto para nós duas. A frase me atravessou inteira. Eu chorei em silêncio, porque algumas verdades não precisam de plateia, só de coragem para permanecer. Ela acordou minutos depois. Os olhos demoraram para focar, mas quando encontraram os meus não havia dúvida. O sorriso dela era um abraço que o corpo não podia dar. Eu sabia que você ia voltar, disse com voz fraca, mas firme. Peguei a mão dela, agora quente, pulsando leve, e prometi que nada mais seria como antes. Que o amor que ficou suspenso no tempo ia ter onde pousar. Ela assentiu e fechou os olhos, como quem confia de novo no amanhã. Foi ali que entendi. O perdão não é palavra, já é presença. Os dias seguintes foram um lento desatar de nós. Cada visita era uma costura nova entre nós duas. Pequenas conversas, risadas tímidas, memórias trocadas como sementes. Falei dos pais que me criaram, das lições da casa simples, do cheiro de café e fé que me acompanharam até ali. Ela ouvia com os olhos marejados e dizia: "Eles te amaram por mim." Eu respondia: "E você nunca deixou de me amar por eles." Foi assim que o abismo entre nós começou a virar ponte. Quando teve alta, levei-a para um pequeno sobrado que reformei às pressas. Nada luxuoso. Uma casa modesta com varanda e pé de manjericão na entrada. O cheiro do almoço enchia os cômodos. E ela caminhava devagar pelos corredores, tocando as paredes como quem reconhece um velho amigo. Montei um quarto só dela, com cortina de renda e colcha de flores miúdas, igual às que ela fazia quando vendia doces para sobreviver. "Agora é seu lar", disse. E ela respondeu sorrindo: "Lar é onde o amor volta para morar." Com o tempo, as forças voltaram. Ela começou a preparar seus doces outra vez. Dessa vez, não mais nas esquinas, mas na cozinha da própria casa. Eu ajudava, aprendendo o ponto certo do açúcar, ouvindo histórias que o tempo escondeu. Cada panela que borbulhava era um capítulo resgatado.
As risadas se misturavam ao cheiro do caramelo, e o passado que antes doía começou a adoçar o presente. Havia redenção até nas coisas simples, como secar a louça juntas ao fim da tarde. Em um dos dias, enquanto limpávamos a mesa, ela tirou do bolso um pedacinho de papel dobrado e me entregou. Para você lembrar que tudo que é verdadeiro volta, mesmo que demore. Abri. Era um recibo de um registro antigo, datado no ano em que nasci. O campo mãe trazia o nome dela, mas o pai estava em branco. Ela olhou para o chão sem vergonha, só com a sinceridade de quem já fez as pazes com a própria dor. Ele nunca soube que você existia, disse. Mas eu soube. Todos os dias. Foi o tipo de confissão que não quebra a cura. A partir dali tudo se tornou propósito. Montei uma pequena loja para vender os doces dela, com um letreiro simples. Doçuras de Joana. Ela ria, dizendo que era exagero meu, mas os olhos brilhavam toda vez que alguém entrava para comprar. Eu via ali o começo de algo maior, o recomeço que o destino nos devia. Cada venda era mais que sustento. Era a retribuição da dignidade que a vida um dia tentou lhe tirar. No primeiro dia de inauguração, o cheiro de leite e açúcar se espalhou pela calçada. As pessoas paravam, curiosas. Eu a vi atrás do balcão com um avental novo e o mesmo cordão trançado no pulso. Sorri orgulhosa. Aquilo não era caridade. Era justiça em forma de cotidiano. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti que Deus não tinha se atrasado. Ele apenas esperou o momento certo para fazer a verdade florescer. À noite, sentamos na varanda. A cidade dormia cedo, e o vento leve trazia cheiro de vida comum. Arroz feito, roupa lavada, cachorro latindo longe. Ela segurou minha mão e disse: "Agora sim, posso descansar sem medo." Eu quis responder, mas a voz falhou. No fundo, sabia que o descanso que ela falava não era o da partida, era o da alma que finalmente encontrou paz. Ficamos ali, as duas caladas, olhando para o nada, com o coração cheio. O cordão brilhou sob a luz da varanda, e eu percebi algo que nunca tinha notado. Entre os fios, havia uma pequena medalhinha com iniciais gravadas. As letras formavam um nome que eu não conhecia, mas que parecia me chamar. A noite ficou suspensa, e a respiração também. O destino ainda guardava uma última resposta, e eu estava prestes a descobri-la. Os meses seguintes foram de reconstrução. O corpo dela se acostumava devagar à nova rotina, mas a alma parecia rejuvenescida. As manhãs tinham o som do rádio tocando boleros antigos, o cheiro de café coado no pano e risadas que enchiam o ar como bênção. Eu chegava cedo, ajudava a organizar a loja e observava a forma como ela cumprimentava cada cliente, com aquele sorriso de quem já atravessou o deserto e aprendeu a oferecer água. O bairro inteiro começou a conhecê-la como Dona Joana dos Doces, e cada vez que alguém dizia esse nome, algo em mim se alinhava com o universo. Comecei a reformar a parede da cozinha, a mesma onde ela pendurava o pano de prato bordado com flores. Pedi a um artista local que transformasse aquele espaço num mural de memórias. Quis reunir ali tudo que representava a jornada que nos trouxe até aqui. Uma pintura simples, 3 rostos entrelaçados por luzes, os meus pais adotivos e ela. Nenhum deles em destaque, todos na mesma altura, unidos por traços dourados que formavam um círculo de amor sem fronteiras. No dia da inauguração, o aroma dos doces tomou a rua inteira. Crianças corriam de um lado para o outro, e vizinhos curiosos se juntavam na calçada. Eu vesti uma roupa clara. Ela usava o avental novo com as iniciais JM, bordadas discretamente, não por vaidade, mas por reconhecimento. Quando o pano que cobria o mural caiu, um silêncio bonito tomou o ar. As pessoas aplaudiram, e ela, envergonhada, levou as mãos ao rosto. "Nunca pensei que alguém me olhasse assim", disse. Apertei a mão dela e respondi: "O mundo só não via o que Deus nunca deixou de enxergar." A emoção transbordou. Não havia mais contenção possível. As lágrimas escorreram sem vergonha, misturadas ao riso leve de quem, pela primeira vez, entendeu o valor de existir. Ela me abraçou com força. Aquele tipo de abraço que não mede tempo nem idade, que cura feridas antigas com o simples calor de um corpo que esperou uma vida inteira. E sussurrou: "Agora sim, posso dizer que vivi para ver." Depois do evento, o movimento na loja aumentou. Um programa local fez uma reportagem, e o vídeo viralizou. Gente de várias partes da cidade
Vinha conhecer a história da mulher que foi reencontrada pela própria filha depois de décadas de desencontros. Ela ria, dizia que era fama de coração, não de televisão. E cada visitante saía com um doce na mão e uma lição na alma. A loja virou ponto de fé mais do que comércio, virou lugar de testemunho. Certa tarde decidi pendurar 3 retratos emoldurados no mesmo mural, um embaixo de cada rosto pintado. Na foto do meio, coloquei Dona Elsa e seu Agenor sorrindo na varanda da casa antiga. À direita, o retrato de Joana segurando uma colher de pau. E à esquerda, uma foto minha com o cordão entre os dedos, simbolizando o elo que uniu as 3 vidas. Fiquei observando em silêncio, até que a luz do fim do dia atravessou a janela e iluminou o quadro inteiro, como se o céu assinasse a obra. Ela me chamou para lanchar e, sem que eu esperasse, tirou do bolso uma pequena caixinha de veludo azul. "É para você", disse. Dentro, um anel simples, prateado com uma pedra transparente. Era da sua avó. Guardei por anos. Prometi que entregaria no dia em que minha filha tivesse um lar de verdade. Tentei dizer algo, mas as palavras fugiram. Era como se todos os vazios antigos se preenchessem de uma vez. Naquela noite, depois que ela dormiu, fiquei sozinha na loja, sentada diante do mural. Acendi uma vela pequena e deixei o reflexo dançar sobre os rostos pintados. Pensei em tudo o que atravessamos. Os medos, as perdas, os encontros. E, pela primeira vez, percebi que o destino não é linha reta. É bordado, cheio de nós e fios soltos que Deus se encarrega de costurar. Enquanto a chama tremeluzia, reparei em algo novo. Sobre o quadro, no canto superior, o artista havia deixado uma marca quase imperceptível. 3 pontos de luz dourada, que se encontravam no centro, formando o desenho de um triângulo. Toquei o símbolo e senti o metal do anel na mão aquecer. Um arrepio subiu devagar. Aquilo não estava no projeto original. Talvez fosse coincidência ou sinal. Antes de apagar a vela, olhei mais uma vez para o mural. 3 vidas diferentes, 3 caminhos que se cruzaram por um milagre simples. O amor que não aceita ser esquecido. Mas algo dentro de mim dizia que aquele triângulo ainda guardava um último segredo, algo que o destino não havia revelado. Ainda, o tempo passou de forma mansa, e as estações começaram a deixar suas marcas discretas na calçada da loja. As crianças cresceram, os vizinhos mudaram de casa, mas a pequena fachada com o letreiro Doçuras de Joana continuava firme, como um farol de ternura no meio da pressa da cidade. As pessoas ainda paravam para comprar um doce e ouvir um pedaço da nossa história. Alguns choravam, outros sorriam. Todos saíam diferentes, porque havia verdade naquele lugar. Era como se cada receita carregasse uma bênção invisível. As tardes tinham um ritmo próprio, cheias de cheiro de açúcar quente e conversas que aqueciam. Ela gostava de se sentar perto da janela, observando a rua, os passos, a vida seguindo. Dizia que o segredo da felicidade era não se apressar para sentir o que é bonito. E eu, que passei metade da vida correndo atrás de metas e números, aprendi a desacelerar para ouvir o barulho do vento e o estalar da panela. Aprendi que o amor também precisa de fogo baixo para não queimar. Um dia, levei um grupo de jovens para conhecer a história dela. Estavam fazendo um trabalho sobre superação. Ela falou pouco, mas cada frase soava como poesia. Disse: "A gente não é o que perdeu, é o que continua oferecendo mesmo sem ter muito." Os olhos dos meninos brilhavam. Foi nesse instante que percebi que o legado dela já não dependia mais de mim. Ele estava sendo espalhado, como perfume que não se contém. Depois que o grupo foi embora, ficamos só nós duas. Preparei um café, e ela partiu um pedaço de bolo de fubá ainda quente. O vapor subia como uma prece simples. Ela me olhou com aquele jeito de quem entende mais do que diz e falou: "Minha filha, se um dia eu não estiver mais aqui, promete que continua adoçando o mundo do seu jeito?" Engoli em seco e respondi apenas com um aceno. Era promessa e despedida ao mesmo tempo. Na semana seguinte, fizemos uma pequena celebração de aniversário da loja. Vieram amigos, vizinhos, até antigos clientes que se tornaram parte da família. Ela estava radiante, de vestido claro e pulseira nova. Um presente de uma das moradoras do bairro. Tiramos uma foto juntas, e eu guardei aquela imagem como quem prende o tempo entre as mãos. Naquele sorriso havia tudo: paz, perdão
e a certeza de que o amor venceu o esquecimento. Os dias seguintes foram serenos. As manhãs cheiravam a pão fresco e as noites a descanso merecido. Até que um sábado amanheceu diferente. A loja abriu mais tarde e a cadeira dela perto da janela ficou vazia. Não havia tristeza. Só um silêncio que parecia dizer que a missão dela estava cumprida. Sentei ali, respirei fundo e entendi. O amor não morre. Ele se transforma em saudade bonita dessas que abençoam. Decidi manter a loja aberta, como ela gostaria. Acrescentei uma placa pequena na entrada. Aqui o amor foi encontrado. As pessoas que entravam perguntavam a história, e eu contava sem pressa cada detalhe, não para causar pena, mas para mostrar que o reencontro existe, mesmo depois de uma vida inteira de distância. Cada palavra era uma homenagem, cada doce, um pedaço de eternidade servida em papel simples. Certa tarde, uma menina entrou com uma moeda na mão e perguntou se podia comprar um doce igual ao da moça que sorria no quadro. Entreguei o brigadeiro e perguntei se ela sabia quem era a moça. Claro, respondeu. É a senhora que ensina que a gente nunca deve desistir de quem ama. Fiquei sem voz. Percebi que a história dela já era maior do que nós duas. Já era a esperança coletiva. Fechei a loja mais tarde com o coração leve. Acendi a luz do mural e fiquei observando os rostos iluminados. Dona Elza, seu Agenor e Dona Joana, juntos na eternidade que pintamos. Toquei o cordão pendurado na moldura e senti o mesmo calor de antes. Não era milagre novo. Era o mesmo amor. Lembrando que continua vivo em cada gesto. Em cada pessoa que escolhe recomeçar. Antes de apagar as luzes, deixei um doce sobre o balcão do jeito que ela fazia. E sussurrei. Promessa cumprida, mãe. A brisa leve que entrou pela janela pareceu resposta. Fechei os olhos, respirei. E deixei o coração dizer o resto. Que o amor, mesmo em silêncio, é a voz mais alta que existe. E agora, olhando para você que me ouviu até aqui, te pergunto: se o destino te devolvesse alguém que você acreditava ter perdido para sempre, você teria coragem de contar a verdade ou deixaria o tempo dizer por você?